Imagina só a cena: as ruas de Paris tomadas pelo caos, governos caindo como dominós e a história sendo escrita ali em tempo real. Hoje, a gente vai mergulhar uma verdadeira história de detetive intelectual sobre a Revolução Francesa de 1848. E o mais fascinante dessa nossa análise não é só o que rolou nas barricadas, mas como três dos maiores gênios da época assistiram exatamente aos mesmos eventos e tiraram conclusões completamente diferentes. Sabe o que é mais doido? Essas visões praticamente fundaram o que a gente conhece hoje como sociologia moderna. Então vamos investigar esses relatos diretos e entender como essa virada de chave aconteceu. Para começar, dá uma olhada nessa citação dramática do Alexis de Tocqueville. Ele soltou isso dias antes da Revolução estourar. Pesado, né? É um aviso super sombrio de que as classes dominantes não caem por um simples acidente. Elas despencam porque, bom, elas se tornam totalmente indignas do poder. Essa sacada é incrível porque prepara o palco perfeitamente para a loucura que estava prestes a acontecer, onde o poder ia literalmente escorregar pelas mãos de reis, da burguesia e dos revolucionários. E aqui está o nosso roteiro de hoje. 1. A Revolução de 1848. 2. Comte e a ditadura. 3. Tocqueville, liberdade e ceticismo. 4. Marx e a luta social. 5. A autonomia do Estado. E 6. As três escolas de sociologia. Parte 1. A Revolução de 1848. O nosso laboratório político. Vamos só estabelecer o cenário desse laboratório. Em fevereiro de 1848, a monarquia constitucional cai e uma república nasce através de revoltas populares. Até aí tudo bem, certo? Só que não. Essa república, dividida entre liberais, socialistas e conservadores, dura muito pouco. Já em 1851, Luiz Napoleão Bonaparte dá um golpe de Estado e ergue o Império Autoritário. A nação foi de monarquia para república e de república para ditadura em menos de 4 anos. É uma verdadeira montanha-russa e o cenário perfeito para os nossos 3 observadores. Parte 2. Comte e a ditadura. A visão do isolamento e da teoria. O nosso primeiro pensador é Auguste Comte. Esse cara viveu boa parte da vida super isolado no apartamento dele em Paris, formulando teorias mega complexas. Aliás, ele até criou uma religião onde ele mesmo era o grande sacerdote. Mas o ponto central da filosofia dele nessa época era um desprezo absoluto por instituições representativas. Ele achava que o modelo de parlamento era só um acidente histórico esquisito da Inglaterra. Tentar importar isso para a França era, nas palavras dele, cretinismo parlamentar. Na cabeça de Comte, misturar pensamento moderno com esse falatório político todo era um erro gigantesco. E isso leva a gente a uma constatação que deixa muita gente de boca aberta. Em vez de chorar quando a República caiu, Comte soltou fogos com a chegada de Luiz Napoleão. Ele celebrou a destruição do parlamento. Para ele, o ditador não era um tirano, mas sim uma figura necessária para calar aqueles falastrões e restaurar a ordem. Ele chegou ao ponto de escrever para o czar da Rússia, sugerindo que ditadores implementassem a filosofia dele. Dá para acreditar? O veredito final do Comte Mitch é basicamente esse: a realidade social está acima de qualquer coisa. O regime político em si, ou aquela ideia de liberdade democrática no papel, eram coisas totalmente secundárias se a sociedade estivesse firme e harmoniosa. Um regime autoritário que mantivesse a ordem social era infinitamente melhor do que uma república cheia de bagunça. Agora, olha o tamanho desse abismo intelectual. Enquanto Comte queria pegar o parlamento e jogar no lixo da história, chamando de acidente inglês, Tocqueville achava que o parlamento era a manifestação mais sagrada da liberdade. E é exatamente para essa segunda perspectiva que a gente vai pular agora. Parte 3. Tocqueville, liberdade e ceticismo. Bem diferente daquele isolamento do Comte, Alexis de Tocqueville estava no meio do furacão. Ele era de origem aristocrática, mas aceitou a democracia moderna, pisou nas barricadas em Paris, ajudou a escrever a Constituição da Nova República e até foi ministro. Ele estava lá, sujando as mãos. Ao contrário daquela visão conformista, a perspectiva dele rejeitava totalmente o determinismo cego. Ele acreditava firmemente que são as ações, as falhas humanas e as instituições que decidem o rumo das coisas. Nada de um roteiro histórico invisível que a gente é obrigado a seguir. Esse desabafo dolorido aí estava nos diários pessoais dele, coisas que ele nem planejava publicar. Dá para sentir o peso, né? Vendo o autoritarismo e a polarização engolirem o país, ele entrou num desespero total. Aquela liberdade regular, moderada e guiada pelas leis, que era a paixão da vida dele, simplesmente parecia ter morrido na França. E o resultado disso tudo? Um veredito trágico. Tocqueville sacou na hora que a revolta de 48 tinha um componente muito socialista. Só que, sendo socialmente conservador, ele achou que os líderes da época,
cometeram erros enormes, assustando as massas conservadoras e meio que entregando o país de bandeja para a chegada do Luiz Napoleão. Ele chamou isso, com muita tristeza, de a ascensão de uma monarquia bastarda. Parte 4. Marx e a luta social. A subversão necessária. Entra no palco nosso terceiro observador, Karl Marx. Para ele, todo esse conflito não era uma tragédia sobre a liberdade perdida, mas sim o início necessário de uma revolução social. E a genialidade analítica dele brilha muito quando ele olha para os camponeses franceses e os define como uma classe versus não classe. Pensa bem, os camponeses viviam nessas condições super isoladas e parecidas, mas faltava organização política. Eles não conseguiam agir juntos ou falar por si mesmos. Essa incapacidade de representação era o verdadeiro calcanhar de Aquiles dessa gigantesca parcela da população. É exatamente essa falta de organização política que explica o motivo dos camponeses terem votado em peso no Luiz Napoleão. Marx diz que, já que eles não podiam representar a si mesmos, tiveram que terceirizar a esperança num símbolo. O nome Napoleão virou quase um programa de proteção contra a República dos Ricos da cidade, uma espécie de figura autoritária mítica para quem eles simplesmente entregaram o futuro. Só que analisando friamente, a gente vê que até as teorias estritamente econômicas têm seus limites. Marx defendia que toda a política era só um reflexo da economia, mas ele deu de cara com um problema prático gigantesco envolvendo as duas antigas casas reais francesas. Elas não conseguiram se unir para derrubar a República, e o motivo não foi uma grande briga de classes econômicas como ele supunha. O motivo foi puramente político, matemática básica. Um trono só tem espaço para sentar um rei. Ou seja, a realidade política dura e crua mostrou que tem lá suas próprias regras. Parte 5. Autonomia do Estado, onde as visões se cruzam. E aqui a gente chega numa constatação de explodir a cabeça. Mentes absurdamente opostas concordaram em algo. Tanto Marx, focado na revolução e nas classes, quanto Tocqueville, o aristocrata focado na política, olharam para a máquina estatal francesa e viram a mesma coisa. Um enorme corpo parasita, uma burocracia gigante, que funcionava de forma quase autônoma em cima da sociedade. Esse Estado gigantesco não estava nem aí se quem sentava na cadeira principal era um rei, um presidente ou um imperador. Ele simplesmente continuava ditando as regras do dia a dia e mantendo o controle, não importa quem ganhasse a eleição. Parte 6. 3 escolas de sociologia. Fechando a nossa análise. O grande sociólogo Raymond Aron apontou algo fantástico. Essas 3 reações não estavam só tentando explicar um momento histórico isolado, elas estavam construindo a base do pensamento moderno. A gente tem a escola do Comte, super otimista com as leis sociais, focada na ordem mesmo sobre um ditador. A gente tem a escola do Tocqueville, analítica, cética e agarrada com unhas e dentes à liberdade legal e institucional. E claro, a visão marxista, focada na subversão total, vendo o conflito de classes como a única saída. 3 lentes maravilhosas tentando entender a mesmíssima bagunça e que acabaram moldando como a gente enxerga a sociedade até hoje. E a gente vai chegando ao fim da nossa explicação, mas eu quero deixar uma semente plantada aí. Pensa nessas 3 visões de mundo. A paixão do Comte pela ordem e coesão social acima de tudo. O desespero do Tocqueville vendo a liberdade moderada virar pó. E o desejo inabalável do Marx por uma ruptura na estrutura inteira. Quando a gente olha para os telejornais hoje, para as crises políticas, quebras institucionais e toda a polarização contemporânea, qual dessas 3 lentes analíticas faz mais sentido para você? Qual delas explica melhor a realidade que a gente vive hoje? Fica aí essa provocação para a gente pensar. Até a próxima!